Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor doutor Leonardo Finelli e trabalharei com vocês a disciplina de Didática 2 do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Minas Gerais, IFNMG. Estou aqui para dar-lhes as boas-vindas e apresentar o curso. Para nos situarmos com o curso, gostaria de me apresentar e assim como apresentar um pouquinho do nosso curso a vocês. Vamos lá? Bom, como eu falei, meu nome é Leonardo Finelli. Eu sou formado em Psicologia pela UFMG e em Pedagogia pela FETAC. Fiz diversas especializações e formação continuada, entre elas especialização em Desenvolvimento Humano pela UFMG, em Educação à Distância pela Unimontes, especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior também pela Unimontes, mestrado em Avaliação pela USF e, por fim, mestrado e doutorado em Ciências da Educação pela UEP. Quanto à experiência docente, leciono atualmente em graduações, especializações e mestrado. Iniciei minha carreira ministrando aulas para o ensino fundamental e médio, ainda no final do século passado. De lá para cá, tive diversas oportunidades de trabalhar em diversas escolas, faculdades e universidades, assim como aqui na UAB, sempre mantendo a formação continuada e aprendendo com cada nova realidade. Bom, esse sou eu. Eu acho que eu sei uma coisa ou duas sobre a formação e gostaria de compartilhar com vocês. Nesse curso de licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal, trabalharemos com a disciplina de Didática 2. Essa vem com um segmento da Didática 1. Agora, discutiremos um pouco sobre estratégias de ensino, assim como conteúdos e formas de avaliação. Trabalharemos também com parâmetros curriculares e a formação interdisciplinar. Nossa perspectiva será contemplar a análise, assim como refletir sobre as experiências concretas em continuação de articulação com as novas tecnologias pedagógicas. Para facilitar a compreensão, passaremos à apresentação. Bom, então, como eu falei, nós estamos no curso de Licenciatura em Pedagogia, coordenado pela professora mestre Dirce Efigênia Brito Lopes, e na disciplina de Didática 2, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Como eu falei, pensando um pouquinho no nosso curso, nós estamos num curso de pedagogia, que é um curso da área de ciências humanas, na modalidade de educação à distância. A formação completa se dá em 8 períodos, ou 4 anos, com uma carga horária total de 3.250 horas. Nesse momento, para essa turma, nós temos ofertado 4 turmas, são 160 vagas, e estamos no 4º período, onde contemplamos a disciplina de Didática 2, assim como uma série de outras disciplinas com fundamentos de metodologia nos campos específicos voltados para a educação infantil. Pensando no curso de licenciatura em pedagogia, a gente tem como objetivo geral formar professores para o exercício da docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, assim como na educação de jovens e adultos, nos cursos de ensino médio, e em diversas outras áreas profissionais. Bom, esse é o nosso foco, pensando que a pedagogia é um curso amplo e que atende o campo de formação para diversas outras áreas. Com objetivos específicos, a gente pretende apresentar o compromisso do profissional pedagogo frente à área de atuação na educação básica, possibilitar o aprofundamento de saberes disciplinares básicos para a atuação do profissional, potencializar situações para a compreensão de saberes metodológicos nas diferentes áreas, aprofundar os conhecimentos sobre a complexidade da educação no contexto sociocultural, desenvolver atitudes investigativas que conduzem à realização de pesquisa educacional, enfatizar a compreensão da educação de jovens e adultos, assim como enfatizar a compreensão das políticas de inclusão no contexto do trabalho educativo. E ainda, desenvolver conhecimentos teóricos e práticos sobre os processos educacionais e formar profissionais capazes de agir nas mais diversas modalidades de ensino, na busca de solução dos problemas complexos da realidade educacional. Todas essas informações estão presentes no nosso projeto pedagógico do curso, o PPC do curso. Lá vocês devem apreciar também o perfil profissional, assim como as competências e habilidades que os auxiliarão a compreender e se organizar para a licenciatura em pedagogia. Entrando especificamente na nossa disciplina, Didática 2, nós temos como ementa a identificação e a análise de estratégias de ensino, natureza dos conteúdos e das formas de avaliação.
a análise dos parâmetros curriculares nacionais e processos interdisciplinares, a sistematização, análise e reflexão de experiências concretas e efetivas e contínua ação de articulação com as novas tecnologias pedagógicas. Por fim, analisar as concepções de avaliação e de aprendizagem. Então, o nosso objetivo é possibilitar aos novos profissionais da educação reflexões acerca da prática educativa que atendam às demandas atuais da sociedade e do estudante, a partir das contribuições da didática. Com objetivos específicos, analisar as diferentes concepções de ensinar e aprender, analisar as implicações políticas implícitas nessas determinações, refletir sobre o papel da avaliação no processo de ensino-aprendizagem, discutir o processo para definição de seleção de conteúdos, analisar referências para o estabelecimento de conteúdos e refletir sobre o caráter interativo e comunicativo do processo educativo. É um conteúdo um pouco extenso, mas que eu vou tentar organizar com vocês em 3 unidades. Pensar no processo de ensino-aprendizagem. A segunda unidade, a gente vai discutir os referenciais de qualidade para a educação infantil e ensino fundamental no país. E na terceira unidade, discutir o caráter interativo e comunicativo do processo educativo. Em termos de metodologia, eu vou trabalhar muito com esse formato de aulas dialogadas, tanto no formato à distância, como a gente está fazendo agora, quanto as presenciais, onde vocês terão o contato mais direto com os tutores nos polos. Além disso, nos encontros presenciais, vocês devem realizar algumas atividades, com aulas através dos fóruns, ou discussões das aulas pessoalmente a partir do material mediado pelos fóruns, exploração do ambiente virtual, assim como a realização de atividades práticas com o uso do computador. Nós teremos agora, nesse primeiro encontro, a discussão sobre o nosso seminário e o mesmo deve ser organizado para a realização de vocês para a apresentação no próximo encontro presencial. No ambiente virtual de aprendizagem, nosso AVA, serão realizados também debates e esclarecimentos de dúvidas. Teremos diversas atividades, entre elas as leituras dos textos disponibilizados e esperamos de vocês a participação nos fóruns. Quanto à avaliação, eu aguardo que vocês façam a leitura e se apropriem do conhecimento e demonstrem, então, o domínio do conteúdo teórico e das técnicas apresentadas, que vocês participem demonstrando interesse e iniciativa, que sejam assíduos e pontuais, tanto no ambiente virtual de aprendizagem, pontuais considerando eventuais chats e atividades com prazos, assim como assiduidade considerando a participação, a entrada no fórum, as contribuições com o material. A participação nas aulas, demonstração de criatividade, responsabilidade, zelo pelo uso do material, em especial no polo, considerando o uso do laboratório, que vocês desenvolvam um bom relacionamento interpessoal e que o façam com ética e postura profissional. Para avaliação, nós teremos as atividades de aprendizagem, nossas AAs, considerando 10 pontos, na realidade uma AA, considerando esses 10 pontos, a avaliação online valendo 20 pontos, será uma provinha online, como vocês já fizeram nos semestres anteriores. A participação no ambiente virtual, a PAV, valendo 10 pontos, então é onde vocês aí ganham aqueles pontos por participar dos fóruns, interagir com os colegas. O seminário temático também valendo 20 pontos, que eu começo a discutir hoje com vocês e que vocês devem produzir para apresentação no próximo encontro presencial. E a avaliação presencial semestral, que se dará no próximo encontro, com um fechamento da disciplina, englobando em uma avaliação de 30 pontos presenciais, dando um total de 100 pontos. Essa é parte da nossa bibliografia, ela está aqui disponível, está também disponível no plano de ensino, que está disponível no AVA. Agradeço a atenção de vocês. Bom, nesse sentido, a formação será centrada em vocês, estudantes, reconhecidos como sujeitos ativos de sua aprendizagem. Na formação à distância, deve-se priorizar a utilização de recursos tecnológicos mais interativos, como mediadores do trabalho colaborativo e construção do conhecimento. Sua base assenta-se na perspectiva reflexivo-investigativa e na resolução de problemas.
Os ambientes de ensino e aprendizagem constituem-se em espaços que estimularão o aprender a aprender e possibilitarão a vocês o trabalho em equipe, com a partilha de experiências, de soluções para questões, readequação de ações e domínio de diferentes formas de acesso às informações, de modo a auxiliá-los a desenvolver capacidade crítica de avaliar, reunir e organizar informações mais relevantes para construir e reconstruir o cotidiano de sua prática. Espera-se que ao final do curso, você, como egresso, esteja capacitado como generalista, crítico, ético e cidadão, com espírito de solidariedade, assim como detentor de adequada fundamentação teórica como base para uma ação competente. Bom, sem mais delongas, então vamos iniciar o nosso curso. Como de praxe, eu preparei uma tarefa para começar a organizar nesse encontro. Então vamos iniciar o nosso seminário temático, ok? Bom, então vamos ao nosso seminário temático. Como eu falei anteriormente, ele tem um valor de 20 pontos e, a priori, a data final de postagem será no dia 18 de outubro ainda desse ano. Quanto à avaliação, eu vou dividir esses 20 pontos em 3 tarefas. A primeira valendo 5 pontos, a segunda 10 pontos e a terceira tarefa valendo 5 pontos. Então, para o nosso seminário temática, trabalharemos com uma apresentação, onde a gente utilizará o PowerPoint ou o Prezi como instrumentos de apresentação, para que os pares tenham a oportunidade de visualização e discussão sobre os trabalhos expostos. Inicialmente, em cada polo, vocês devem se dividir em 6 grupos. Considerando que cada polo tem 40 vagas, trabalharemos com grupos de aproximadamente 6 a 8 integrantes cada. Vocês podem se organizar das mais diversas formas. Podem ser por afinidade, por proximidade de residência, por sorteio ou qualquer forma que desejarem, desde que hajam necessariamente 6 grupos e que nenhum deles seja muito maior ou muito menor que os demais. Podem, inclusive, manter os mesmos grupos construídos anteriormente se vocês os tiverem feito e os tutores reconhecerem que esses grupos funcionaram. Então, para a primeira tarefa, a nossa atividade como docente contempla a formação com capacidade para agir nas mais diversas modalidades de ensino, na busca de soluções dos diversos problemas complexos da realidade educacional de forma preventiva. Então, temos diversas áreas: evasão, repetência, analfabetismo, violência, inclusão, entre outras áreas, que são campos fulcrais na educação. Focamos no favorecimento da reflexão crítica acerca dos valores éticos que devem permear o pensar e o agir profissional. Nesse contexto, eu selecionei alguns textos que se voltam mais para esses problemas e dificuldades educacionais. Esses textos são elencados como uma proposta por grupo. Então, todos os textos vão estar disponíveis na pasta no material complementar em nossa biblioteca. Sugiro que, por sorteio, vocês dividam um tema para cada grupo. Como são 6 temas que lidam com as dificuldades educacionais, nós teremos o primeiro tema, a delinquência juvenil, com os textos A Influência dos Pares no Comportamento Delinquente dos Jovens, Indisciplina e Violência na Escola, Violência Escolar e Autoestima dos Adolescentes. O segundo grupo, ou segundo tema, Evasão e Reprovação Escolar, com um texto chamado Evasão Escolar, o outro Fracasso Escolar, o Estado de Reconhecimento, etc. E o terceiro, Percepções Docentes para Repetência no 6º ano, dos anos finais do ensino fundamental. O terceiro grupo, nós trabalharemos com pessoas com deficiências cognitivas, né? Então o texto da educação segregada à educação inclusiva, o texto, o processo de inclusão do portador de síndrome de Down na rede regular de ensino, e o texto, o professor da educação especial e o processo de ensino-aprendizagem de alunos com autismo. O quarto grupo, trabalharemos com as pessoas com deficiências, considerando a mobilidade reduzida. O texto, acesso físico de pessoas com deficiência às instituições públicas educacionais. O direito constitucional da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. E o terceiro texto, o TUP, recursos de acessibilidade para a educação especial e inclusiva dos deficientes motores. O quinto grupo, pessoas com deficiência, agora considerando as deficiências sensoriais, a educação do portador de deficiência visual, o texto Analfabetismo e Letramento de Surdos no Ensino Regular e contribuições de Vygotsky para a educação de pessoas com deficiência visual.
E, por fim, o sexto grupo, trabalharemos com a discussão sobre pobreza, considerando a desigualdade de acesso à educação e evasão escolar entre ricos e pobres, o insucesso escolar, o insucesso do aluno ou o insucesso do sistema escolar, e, por fim, o dualismo perverso da escola pública brasileira. Como eu falei, todos esses textos estão organizados por pastas, 3 textos por grupo, 6 pastas na nossa bibliografia complementar no ambiente virtual de aprendizagem. Então, como podem ter notado, cada grupo terá 3 artigos que devem ser lidos, discutidos e refletidos pelo grupo e apresentados como, considerando a caracterização do tema para o processo educacional, a partir da leitura dos 3 textos, não uma caracterização por texto, mas geral dos 3 textos, a apresentação da dificuldade promovida para o processo educacional e, a terceiro tópico, considerar alternativas para minimizar esse problema, cada um dos temas é um problema, e melhorar a qualidade de acesso das crianças e adolescentes à educação. Esses são os itens que necessariamente devem constar no trabalho de vocês. Além desses, vocês podem colocar exemplos e outras informações relevantes. Podem também buscar material em outras fontes bibliográficas, desde que as citem adequadamente. Essa tarefa consiste em elaborar um trabalho, então um texto dissertativo, que eu espero que avaliemos ao final do seminário, que apresente então o tema do desenvolvimento proposto para o seu grupo, considerando esses 3 itens acima. Essa produção textual deve ser entregue até o dia 18 de outubro, véspera da data do seminário, que será no dia 19, com uma atividade no AVA. Então, no ambiente virtual de aprendizagem, vocês vão verificar que há um campo de postagem das atividades do seminário temático. Com esse formato, vocês terão a possibilidade de acessar todas as produções, tanto a sua, que você colocou e fica disponível para todo o seu grupo, quanto as produções dos seus pares, que também estarão disponíveis para todos os grupos. Então, essa é a primeira atividade. Fazer a leitura dos 3 textos, discutir aqueles 3 tópicos, apresentar um texto dissertativo e postá-lo até o dia 18. O trabalho deve ser anexado no ambiente virtual de aprendizagem em formato PDF, com arquivo nomeado conforme o seguinte exemplo: ST1, Delinquência Juvenil, Pompéu, onde ST quer dizer seminário temático, seguido do nome do seu tema, aqui eu coloquei Delinquência Juvenil, seguido do seu polo, pensando no polo de Pompéu. A formatação deve seguir o formato dos trabalhos da norma técnica, a BNT, seguindo a NBR 6023 e 10520, que também estão disponíveis para download nos nossos conteúdos. Já a tarefa 2 contempla a apresentação desse material que vocês produziram. Então, vocês leram os textos, fizeram um texto dissertativo e postaram no ambiente virtual de aprendizagem. Essa é a tarefa 1, valendo 5 pontos. Na tarefa 2, esse material vocês vão organizar para apresentação no formato Prezi ou no formato PowerPoint para o dia do encontro presencial. Então, assim como vocês já deixaram o material no AVA, agora, no encontro presencial, vocês farão a apresentação desse trabalho, desse material. E é importante que todos participem da elaboração desse material. Cada um dos grupos terá entre 15 a 20 minutos para fazer a sua apresentação. E esses devem também se responsabilizar pela disponibilidade do material no polo. Então, vocês têm que verificar se tem computador ou se vocês precisam levar notebook, se vai ter data show, vocês precisam levar. Se precisa de extensão para fazer a ligação do material, ou se precisa de ter, porque o formato das tomadas se modificou, se precisa de caixa de som e etc. Então, na tarefa 2, consiste na apresentação do trabalho. E a tarefa 3, considerando que vocês já estão no polo e que vocês assistiram às apresentações de seu colega, assim como já tiveram acesso ao material produzido pelos pares postado no ambiente virtual de aprendizagem, o grupo deve se reunir e fazer um breve relato da compreensão de vocês sobre o que foi apresentado em cada um dos trabalhos. Ou seja, vocês são responsáveis, cada grupo é responsável pela elaboração de um tema, com a produção de um texto dissertativo e a apresentação do seu tema. E depois dessa apresentação, no polo, vocês devem realizar
a análise dos trabalhos que vocês assistiram, ou seja, dos 5 outros, e fazer um relato da compreensão de vocês sobre o trabalho dos seus colegas. Essa atividade deve ser feita no polo, usando as máquinas de lá, computadores, notebooks, etc. Em formato Word, o ponto .doc, ou qualquer outro editor de texto que exista no polo, e deve ser postada ao final do encontro presencial no campo de atividade aberta para tal. Então, para o seminário, nós vamos ter 2 campos. Um para você postar o seu material, o seu resumo, a sua elaboração, o seu texto dissertativo sobre o seu tema, e um outro campo para vocês postarem as reflexões sobre os trabalhos dos colegas. Então, a tarefa de hoje, vocês vão se reunir, já devem se reunir, formar esses grupos, assim como definir, da maneira que vocês acharem mais adequada, qual grupo ficará responsável por qual tema. Devem também já começar a acessar o material e disponibilizar aos pares do grupo para organizar e iniciar o trabalho. Lembrem-se, são 3 partes ou 3 tarefas para o trabalho. A primeira é organizar o texto com as considerações que foram solicitadas e postar na atividade da semana 1. A segunda contempla a apresentação a ser realizada no dia 19 de outubro. E a terceira considera a discussão do grupo sobre os demais trabalhos com a produção de um relatório final, a ser postada também numa atividade que vai estar aberta na semana 1. Estimo a todos um bom início. Lembre-se de manter as atividades em dias, assim você terá melhor aprendizado e conseguirá apoiar melhor a seus pares nas tarefas coletivas. Bom, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem o curso. Em breve estarei de volta com vocês, dando sequência a esse.